maoísta, forte atividade no movimento feminista. Os maoístas, eles eram feministas? Não, certamente não. Enquanto maoístas, não. Eu jamais entendi muito bem o maoísmo, apesar de ter sido maoísta. Como é que está a China hoje? A China continua exatamente no mesmo lugar, né? Próximo do Japão, Que é isso? próximo da Índia, né? Não, acabando na Mongólia, né? Para de ser malandro, provocador. Quando eu perguntei sobre a China, era... Onde está a China, você falou? Eu falei, onde ela Sim, está? mas eu pensei que você fosse hábil e percebesse que não era essa a pergunta. Mas como você não é, e como eu sou brechtiano, didático, eu vou dizer assim, como é que está a China hoje, sociologicamente, politicamente, economicamente, artisticamente, em relação ao Bush e ao mundo? Fui claro? Foi. Então, eu acho que a China, ela está surpreendendo a si própria e está surpreendendo o mundo com a sua capacidade impressionante de se transformar num objeto da reprodução do capital e, portanto, os grandes nomes, as grandes indústrias estão considerando a China como um mercado potencial, não apenas para explorar o baixíssimo custo de produção na própria China, mas também como um mercado emergente. Mas a China é um pouco mais complicada do que isso. Quer dizer, ela está trabalhando com valores de produção que são valores totalmente superados para o mundo ocidental e ainda bem que são superados, né? E ainda bem, coisas poluidoras, essa ideia industrial que se tem... Mas essa ideia industrial, todas as grandes indústrias estão indo para lá para montar suas fazer indústrias. Aquilo, Comente esse pensamento de Ortega y Gasset. O único grande risco das revoluções é o de implantar uma nova ordem que não seja mais que a tradicional ao avesso. Escuta, eu acho assim, a primeira coisa que se deve dizer a respeito da revolução não é exatamente o que o teórico diz a priori, mas o que se diz a posteriori do movimento revolucionário. Diria, em primeiro lugar, o seguinte: a Revolução Francesa não foi feita para agradar os teóricos da Revolução antes dela, e nem foi feita por conta da vontade dos caras que se tornaram seus líderes nos 4 anos de terror. Basicamente, no meu entender, ela foi feita porque a corte não parava de aumentar o preço da farinha do pão. E a farinha era monopólio. Então, a Revolução foi feita, antes de mais nada. Houve um grande movimento espontâneo, havia interesses políticos e econômicos em jogo e, de fato, a posteriori, Revolução feita, era preciso organizar o Estado que estava nascendo de lá. Tanto isso é verdade que foram não sei quantas idas e vindas junto à corte, particularmente ao rei, para ver se ele seria ou não integrado àquilo que estava nascendo, certo? Nós, aqui, 200 anos depois, ficamos pensando na Revolução como um fato pronto e acabado e maravilhoso, ou não, né? Que adiantou para eles... Gostando de Saint-Just, Robespierre, Marat... A história é um pouquinho mais complexa, exatamente porque ela é contada pelos vencedores e não pelos vencidos. E, ao mesmo tempo, tem tanta coisa maravilhosa, né? Porque liberdade, igualdade, fraternidade, e, de repente, por causa disso, eles não estavam querendo entrar nas colônias. Pois é. Não queriam entrar nas colônias, os aristocratas e os ingleses pegaram as colônias. Mas aí, eu ia falar de um autor cubano, já morreu, que falou sobre o iluminismo. Ele falou assim: os ingleses e os aristocratas tomaram as colônias e eles não queriam entrar lá para arrumar, porque era liberdade, igualdade e fraternidade. Até que mandaram um governador para cada colônia. E com esse governador chegava a liberdade. E com a liberdade, a primeira guilhotina. Maravilha. Quer dizer, no fundo, o Carpentier, que é um cubano importante, né, escreveu um livro maravilhoso chamado Século das dele Luzes. que eu estou falando. Você está falando do Carpentier mesmo. Né?
Então, ele escreveu um dos livros mais lindos que existe sobre do ponto de vista da Século história, das Luzes, do Século das Luzes, né? O Século das Luzes, né? Que foi uma história maravilhosa. Quer dizer, imagine antileses que vão para a França observar a Revolução Francesa e voltam maravilhados com aquilo, e para instalá-la criam a maior ditadura, mais selvagem e sanguinária que já houve em todas as Antilhas. Quer dizer, na realidade, o homem é uma experiência que não deu certo, né? É uma alternativa niilista de se colocar as coisas. Eu sou mais otimista que você. Não. Ah, você é otimista. Que bom que você é otimista. Então me responda otimisticamente, como é que vai o Brasil? Olha, o Brasil, não sei. A pausa é tchecoviana, hein? O Brasil... Como vai o Brasil? Eu acho que melhor do que quando eu era jovem. Pior para os jovens de hoje do que da minha juventude. Por muitas razões, eu acho que o jovem está apanhando de chicote, né? O mercado de trabalho está terrível, mas também o mercado... há 40 anos atrás estava se formalizando, quem estivesse entrando nele tinha mais chances, como eu tive, né? E hoje em dia ele está se informalizando de um modo que a molecada está apanhando com isso, né? Então tem muito Esta é a desemprego. sua forma otimista de ver. Mas as mudanças estão se dando, não. O otimismo não é uma coisa desbravada, não é que eu acordo, pulo da cama e saio cantando, hoje será o dia... Que bom que você me explicou. Puxa, caiu uma luz na minha cabeça.